Sr. Doutor, a primeira pergunta um bocadinho abrangente, mas o que é a esclerose múltipla, então? Bom, Há várias escleroses, não é? É uma boa pergunta. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central. No fundo, é uma doença que surge porque há uma disfunção em dois sistemas muito importantes. O nosso sistema imunológico, não é, que existe em todo o nosso organismo, e o sistema nervoso central. E, portanto, a doença resulta de um ataque errado do sistema imunológico a estruturas do sistema nervoso central. Depois, todos os sintomas e todo o processo de doença surge na sequência desse erro do sistema imunológico. Pode-se dizer que é uma doença que pertence ao grupo das doenças autoimunes, portanto, só que afeta exclusivamente o sistema nervoso central. Por exemplo, há outras doenças autoimunes mais conhecidas, como o lúpus, a artrite reumatoide. E menos graves também? E menos graves, embora possam também ter formas graves. Como o sistema nervoso central é algo que está nos fundamentos do corpo humano, não é? Que controla quase todas as funções e é através dele que nós nos expressamos publicamente, acaba por ser uma doença dramática porque cada sintoma tem uma consequência funcional quase sempre grave. Depois, como o sistema nervoso central é muito vasto, os próprios sintomas da doença podem ser muito variados. De pessoa para pessoa, não é? De pessoa, exatamente. Portanto, muitas vezes, às vezes os doentes com esclerose múltipla, quando conversam uns com os outros, até se admiram porque é que todos têm a mesma doença, se muitas vezes têm quadros clínicos tão diferentes. Porque, por exemplo, há doentes que podem ter só alterações da visão, porque a doença afeta o nervo óptico ou afeta as estruturas que conduzem os sinais visuais. Outros podem ter alterações motoras, por exemplo, no seu equilíbrio, na capacidade de caminhar e coordenar. Só no fundo também os umas das movimentos. mais temidas, talvez. Sim, também. Porque interferem com muitas atividades do dia-a-dia. Pode haver doentes que só têm alterações sensitivas, portanto, formigueiros, zonas do corpo onde sentem a pele mais encurtiçada, mais espessa, e pode não passar disso. Outros doentes podem ter alterações urinárias, que é uma queixa frequente, portanto, alterações do controlo da micção, portanto, do processo de micção, por causa da doença poder afetar as estruturas que controlam. E outros doentes podem ter todas estas formas? Podem. Infelizmente, a doença tem um caráter progressivo e crónico. Existem muitos tratamentos para ela, felizmente. Portanto, é uma doença enigmática que tem atraído os neurocientistas e os neurologistas sempre na procura de tratamentos mais eficazes. Felizmente, hoje em dia tem-se somado todos os anos alternativas terapêuticas, mas mesmo assim ainda não existe cura para a doença. Portanto, são alternativas que procuram controlar o sistema imunológico e evitar que ele ataque as estruturas do sistema nervoso. Doutor, e qual é a diferença entre esta esclerose e outras escleroses que já todos ouvimos falar? Lateral amiotrófica? Existem várias escleroses, portanto, o termo esclerose, quando associado ao nome das doenças, significa apenas e só cicatriz. Portanto, uma esclerose é uma cicatriz. Há várias doenças que atacam o sistema nervoso e depois do resultado desse ataque fica lá uma cicatriz. Portanto, há um processo de reparação, mas fica sempre uma cicatriz. E, portanto, nós ouvimos falar, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença completamente diferente, é uma doença neurodegenerativa, até mais grave do que a esclerose múltipla, mais parecida, por exemplo, com a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, que são outras doenças neurodegenerativas, onde o sistema imunológico não desempenha um papel ativo na patologia. Por exemplo, existe a arteriosclerose, que é o envelhecimento das nossas artérias, que vão ficando degradadas. Existe a esclerose múltipla, que é uma doença completamente diferente das outras duas, que é fundamentalmente uma doença imunológica. Muito bem. Antes de continuarmos a aprofundar este nosso tema, eu sugiro que veja esta reportagem, esta peça que nós preparamos sobre doentes com esta doença, no fundo. José Lobo descobriu há cerca de 4 anos que tem esclerose múltipla, após ter sofrido uma queda. Atualmente está reformado por invalidez, mas não quer estar parado.
dedica-se à Sociedade Portuguesa da Esclerose Múltipla. É o representante da Delegação Regional do Porto e fala-nos da estratégia que tem para encarar a doença. É preciso ter uma estratégia bem delineada para atacar a doença. Porque não fui eu que chamei a doença até mim, foi ela que veio ter comigo. E eu, felizmente, hoje não sou dependente de ninguém. Mas não quer dizer que eu amanhã esteja de uma forma totalmente diferente daquela que estou hoje. Começam a chegar os primeiros elementos do grupo que todas as semanas aqui se reúne. Todos eles encontraram na SPEM um apoio para conseguir lidar com todas as adversidades da doença. Hoje é dia de terapia ocupacional. Temos vindo a desenvolver atividades maioritariamente de grupo, em que trabalhamos algumas questões mais relacionadas com a mobilidade das atividades da vida diária, em que adaptamos algumas atividades. Eles notam realmente mudanças no seu dia-a-dia. O grupo de 6 já aumentou para 15. Apesar das instalações serem pequenas demais, a vontade de participar é grande. Dos 18 aos 65 anos, estas pessoas reúnem-se para muitas outras atividades que a SPEM tem para oferecer. A Delegação do Porto tem vários serviços, desde o serviço social, o serviço de psicologia clínica, temos também ginástica adaptada durante as manhãs e às quartas-feiras temos terapia ocupacional, isto entre outros serviços que vamos prestando ao longo do ano. Dia 4 de dezembro é o Dia Nacional da Esclerose Múltipla. Como não podia deixar de ser, a SPEM vai celebrá-lo com várias atividades ao longo de todo o dia. Cá está. Sr. Doutor, há vários tipos de esclerose múltipla. Sim, há várias formas da doença. Na altura em que nós diagnosticamos a doença, ou seja, quando o doente nos aparece pela primeira vez e os dados são suficientes para estabelecer um diagnóstico, nós podemos dizer que há 3 tipos de esclerose múltipla. A maior parte dos doentes corresponde àquilo que se diz a forma surto-remissão. Sendo uma doença imunológica, ela ataca por surtos, ou seja, há períodos onde a doença está ativa e depois que se sucedem a períodos onde a doença está menos ativa. Espontaneamente os sintomas podem desaparecer e muitas vezes surgem doentes que contam-nos uma história de, por exemplo, 2 ou 3 momentos na vida onde tiveram sintomas, até que um deles foi mais importante, ou porque tiveram uma visão dupla, ou porque tiveram uma perda de força de um dos lados do corpo e acabaram em frente ao neurologista que os examinou, colheu a história e percebeu-se que há ali uma história onde há momentos sucessivos no tempo onde a doença está ativa. São os tais surtos. E entre os quais o doente recupera totalmente e reassume todas, e até se esquece desses. Muitas vezes nós temos que procurar ativamente por esses fenómenos na história clínica do doente. Certo. Existem outros que surgem onde a doença se instalou de uma forma mais silenciosa e subliminar. Porque como a doença pode afetar qualquer zona do sistema nervoso, há zonas que podem não dar sintomas ou a doença foi leve o suficiente para não dar sintomas. Essas formas de instalação mais progressiva chamam-se as primariamente progressivas. Sim. São poucos doentes, normalmente correspondem sempre a formas mais graves da doença, mas cerca de 10%, 15% dos doentes têm esta forma de apresentação. Depois, aquelas doenças, a forma surto-remissão, ao longo do tempo, às vezes pode não recuperar totalmente de surto para surto. E aí transformam-se naquilo que nós chamamos uma forma secundariamente progressiva, onde, ao longo do tempo, a doença vai progredindo, porque há alguns sintomas que vão permanecendo. Por exemplo, nós sabemos que aceita-se que, digamos, cerca de 2% dos doentes. Portanto, imagino que nós temos 100 doentes, em cada 100 doentes há 2 que todos os anos se transformam em secundárias progressivas, ou seja, deixam de recuperar totalmente e passam a acumular alguns sintomas entre episódios da doença. Doutor, e as mulheres são mais afetadas por esta doença? São. Conhece-se as razões? Isso é um dos grandes enigmas e pontos de investigação na doença, é perceber porque é que ela ocorre, porque é que uns seres humanos têm a doença e outros não passam ao lado dela.
há alguns fatores que se associam à doença. Portanto, nós sabemos que as mulheres são mais afetadas do que os homens e essa diferença entre homens e mulheres, por exemplo, sobe com a latitude. Ou seja, nos países nórdicos ainda há mais mulheres do que homens afetados. No nosso país é capaz de ser 2-1, mas noutros países pode ser uma diferença maior. Depois, há outros fatores que também podem se associar à doença. Por exemplo, o tabagismo é dos fatores mais sólidos, que aumenta o risco individual de ter a doença, e depois há outros associados com infecções e mais antecedentes imunológicos que se associam, mas é uma associação fraca. Portanto, o facto disso acontecer, por exemplo, infecções por vírus, ou doenças infecciosas víricas podem às vezes associar-se ao desenvolvimento da doença. É uma associação fraca. E pode herdar-se geneticamente também? Sim, também existem fatores genéticos. Portanto, há cerca de 100 genes ou 100 traços genéticos que se podem associar à doença. Nenhum deles é causa suficiente para que ela ocorra, mas, por exemplo, faz com que o risco o risco de um descendente de um doente com esclerose múltipla é ligeiramente superior a uma pessoa que nos seus progenitores não tem nenhum doente afetado pela doença. Doutor, e como é que as pessoas vos chegam? O impacto do diagnóstico, imagino que seja algo complicado também de digerir, não é? É sempre uma conversa complicada. Portanto, os doentes chegam normalmente por sintomas que eles às vezes até consideram banais. Portanto, no fundo, muitas vezes o diagnóstico surge pela combinação de fatores. Portanto, quando há um conjunto de sintomas que lança o alerta na cabeça do neurologista, que depois examina o doente e muitas vezes encontra lá sinais de episódios anteriores e isso aumenta muito a suspeita. Sim. Depois há exames que nos ajudam a confirmar a doença ou não. Um dos exames fundamentais é a ressonância, hoje em dia é a ressonância magnética do cérebro e da medula, onde podemos encontrar as tais cicatrizes da doença e focos ativos da doença que podem bater certo com os sintomas. E depois há um terceiro elo que suporta o diagnóstico, são exames que comprovam que há uma atividade anómala do sistema imunológico. Portanto, muitas vezes é preciso realizar uma punção lombar, que nos permite colher um líquido que circula à volta do sistema nervoso central e onde muitas vezes existe lá evidência dessa anomalia do sistema imunológico. No seu conjunto, isto dá-nos o diagnóstico. Muito bem. Doutor, e depois há uma série de alterações cognitivas, por assim dizer, que vão ocorrendo de forma progressiva ou não? Claro, como a doença afeta afeta a mielina e todas as conexões entre os principais centros do córtex cerebral, depois há sempre efeitos e sintomas cognitivos que se vão instalando ao longo da doença. Mais comuns nas formas progressivas, claro. Por exemplo, as formas secundariamente progressivas ou primariamente progressivas, cerca de 80% desses doentes têm alterações cognitivas importantes. Por exemplo, naqueles doentes que nos aparecem pela primeira vez, mesmo nesses, por exemplo, um quarto desses doentes podem já ter alterações cognitivas em alguma função importante do córtex cerebral. Portanto, normalmente, as funções mais afetadas são a velocidade de processamento, que é a velocidade com que nós executamos tarefas mentais, a memória de trabalho, que é, por exemplo, a nossa capacidade de absorver rapidamente um conjunto de informações, por exemplo, um número de telefone, uma série de elementos que nos vão servir para nós resolvermos um problema. Portanto, a capacidade de manter na nossa memória todas essas informações ativas para que nós as possamos usar, isso é a memória de trabalho.
E depois a capacidade de resolver problemas também é uma das capacidades frequentemente afetadas. E como já aqui dissemos, às vezes cada caso é um caso, portanto as pessoas, algumas têm as capacidades mais ou menos afetadas, não é? Vai dependendo dos casos. E depois há algo muito importante que é um projeto que já aqui falamos recentemente, que é o CogWeb, Sim, sim. do treino cognitivo, que também vem dar aqui um aporte muito grande a estes tratamentos e reabilitações, por assim dizer, não é? Sim, quer dizer, o processo de tratamento da esclerose múltipla envolve sempre um lado farmacológico, que é controlar a atividade da doença, daí haverem fármacos imunomoduladores. Sim. Há vários que se podem usar consoante o doente que está à nossa frente. Sendo que é uma doença sem cura. Sem cura. E depois há estratégias não farmacológicas, onde se inclui, por exemplo, a fisioterapia e o treino cognitivo. Portanto, a fisioterapia é essencial para lidar, por exemplo, com alterações motoras, da coordenação. Como se falava na nossa reportagem, não é? Nós vimos na imagem vários doentes a fazerem exercícios Para se adaptarem ao dia-a-dia. para melhorar a coordenação motora e para treino de atividades de vida diária. Eram quase todos doentes já com uma carga importante de doença, portanto, não eram doentes fáceis, via-se pela reportagem. E depois a questão do treino cognitivo está focada essencialmente nas tais funções cognitivas que são importantes muitas vezes no nosso trabalho e para nós conseguirmos manter, por exemplo, a nossa profissão. E este treino cognitivo é uma peça fundamental porque alguns destes casos podem evoluir para a demência. Sim, esse é um dos grandes mitos da doença. Quando eu comecei a ser neurologista, quase se dizia que a esclerose múltipla não existia demência na esclerose múltipla. Não existia. Ou não existiam alterações cognitivas. E isso nestes últimos 20 anos começaram-se a acompanhar bem os doentes e hoje em dia a gente já descobriu que 1/5 dos doentes com esclerose múltipla, a longo prazo, acaba por desenvolver demência. Portanto, Mas este treino cognitivo é muito importante para retardar? Ou... Para retardar. O objetivo é, sobretudo, em fases iniciais, há objetivos muito concretos, que é manter, por exemplo, a capacidade de emprego desses doentes e manter todas as funções, todo o seu rendimento intelectual preservado. À medida que existem fármacos cada vez mais capazes de controlar o processo de lesão, é cada vez mais importante melhorar o aspecto de recuperação. Portanto, toda a fisioterapia e todo o treino cognitivo assumem uma importância cada vez maior, porque do lado da lesão nós conseguimos controlar cada vez melhor. Hoje em dia nós tentamos em cada doente fazer tudo o que é possível fazer de bem por ele, com um objetivo único: manter aquela pessoa o mais autónoma e independente possível, ou seja, evitar as tais formas progressivas da doença. Muito bem, já que eu há pouco falei do CogWeb, para garantirmos que toda a gente nos entende, é um projeto que recentemente falamos sobre ele. O doutor é muito mais indicado para falar sobre ele do que eu. Portanto, Falamos sobre ele a propósito do Alzheimer, da outra vez, não foi? Exatamente. Como sabe, ele foi desenvolvido numa consulta de memória, onde também lá há doentes com esclerose múltipla. São completamente diferentes dos doentes com Alzheimer, porque são mais novos, têm emprego, têm responsabilidades familiares e, portanto, é um universo completamente diferente. Claro. Os seus déficits cognitivos também são completamente diferentes dos da doença de Alzheimer e, portanto, nós temos, portanto, uma estratégia altamente específica de intervenção nesses doentes. O sistema, no fundo, permite-nos prescrever sessões que eles depois executam em casa, ao fim do dia, nos momentos de pausa. Habitualmente, os nossos doentes, portanto, aceitam fazer cerca de 30 minutos de treino diários, que dá um total semanal de cerca de 2 horas de treino intensivo, e é sempre focado nas funções que cada indivíduo tem mais afetadas. E este CogWeb é também uma boa forma de diagnóstico da extensão das funções afetadas ou não? Será por aí? Ainda do ponto de vista de diagnóstico, nós preferimos sempre fazer uma avaliação neuropsicológica clássica. Embora, é claro que... E consegue ter precisão suficiente para perceber as funções afetadas? Exatamente. Portanto, nós fazemos uma avaliação neuropsicológica clássica para perceber quais são as funções e qual é o grau de envolvimento de cada uma delas. E depois, o treino cognitivo é prescrito em função desses déficits. E depois nós, passados 3 meses ou passados 6 meses, voltamos a avaliar aquele doente
com testes que não são parecidos com o treino para confirmar que o doente tenha de facto melhorado através do treino que vai fazendo. Tudo isto supervisionado por um profissional. Por um profissional. É claro que na doença, como o treino cognitivo, como as alterações cognitivas resultam da disfunção do cérebro como um todo, o acompanhar o doente através do processo de treino tem uma informação muito importante diagnóstica sobre o envolvimento global do cérebro pela doença. Por exemplo, nós sabemos que a esclerose múltipla a longo prazo provoca atrofia cerebral, independentemente das lesões focais que vão existindo no cérebro. O cérebro como um todo que diminui de volume a uma velocidade superior às pessoas normais. O facto de as acompanharmos cognitivamente é uma informação adicional para sabermos se aquele doente está a progredir ou não, se está a progredir de uma forma mais silenciosa ou não. Portanto, o aspecto da cognição é tão importante de acompanhar como, por exemplo, o volume cerebral através de uma ressonância magnética. Muito bem. Doutor, e esta é a minha última pergunta, porque estamos a chegar ao final do nosso tempo. Sendo que é uma doença para a qual ainda não há cura ainda, que caminho é que se está a fazer? Eu penso que nós nos próximos 5, 10 anos nos vamos deslumbrar com esta doença. Na verdade... Deslumbrar? Vamos lá trocar isso por miúdos. Eu penso que aquilo que nós temos assistido... Houver avanços positivos? Aquilo que nós temos assistido nos últimos 5 anos corresponde a uma evolução disruptiva. Portanto, repara, há 20, 30 anos quase só havia corticoides para tratar esta doença. Hoje em dia há 8 categorias diferentes de fármacos. Portanto, são 12 fármacos que existem, mas pertencem a 8 categorias diferentes. Portanto, eles interferem em vários processos da doença e, no seu conjunto, dão-nos armas muito mais potentes para conseguir evitar a tal progressão. Portanto, eu acho que nesse contexto nós vamos assistir a resultados fantásticos nestes doentes. Muito bem. Ótima mensagem para terminarmos a nossa conversa. Muito bom fim de semana para si. Muito obrigado por ter estado connosco, Obrigado, doutor. eu.